Oi, gente, tudo bem? Eu vou trazer uma palavra para você. Na verdade, eu amo falar sobre esse assunto. E o tema dessa nossa conversa é: você compreende por que é que você serve? Se Jesus perguntasse para você, você entende por que é que você serve? Quando Jesus, ali no capítulo 13, eu vou ler daqui a pouco, capítulo 13, no livro de João, ele disse: vocês compreendem o que é que eu fiz com vocês quando ele lava os pés dos apóstolos? É a mesma pergunta eu faço. Você compreende por que é que você serve e por que a gente deve servir? Eu quero que você preste atenção. Diz assim, livro de João, capítulo 13, verso 12. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vocês também. Eu acho assim incrível essa parte de Jesus. Eu quero chamar a atenção para a pergunta que Jesus faz. Compreendeis o que vos fiz? Em outras palavras, vocês compreendem o que eu fiz? O tema da nossa conversa é: vocês compreendem o que vocês fazem? Vocês compreendem o que vocês fazem? Por quê? Porque a gente precisa compreender o que é servir. A gente precisa compreender o que a gente chama de ser voluntário. A gente precisa compreender o que é eu ser voluntário. Primeira coisa que eu quero estar falando aqui, Jesus chama a atenção que existe uma grande diferença entre saber e fazer. Saber e fazer. Ele diz assim: olha, vocês me chamam mestre e senhor. Vocês sabem o que é que eu faço. Porque pelo fato de eu ser mestre, eu fazer, eu ensinar, vocês me chamam senhor. Não, eu sou senhor. E porque eu sou senhor, eu ensino, eu dou estudos, eu falo para as pessoas, eu toco as pessoas, porque eu sou o Senhor. Saber, eu acho não é a palavra certa. Eu tenho certeza que quando a gente sabe, nós passamos a fazer. Vocês compreendem o que vocês fazem? Vocês compreendem por que vocês são voluntários? Vocês compreendem por que vocês servem? Jesus perguntou para aqueles discípulos: vocês compreendem o que é que eu fiz? Não compreendem nada, gente. Eles não compreendiam nada, eles não sabiam. E assim, a grande pergunta é: vocês sabem o que vocês fazem? Por que vocês fazem isso? A quem vocês fazem isso? Como é que vocês servem? Vocês sabem por que vocês servem? E essa conversa é para inspirar você e fazer com que a gente nunca mais faça por fazer. A gente sirva por servir. A gente diga que é voluntário por dizer. Primeira coisa, por que a gente serve? E a gente precisa saber, a gente precisa deixar isso claro. Por que a gente serve? Porque Jesus faria a mesma coisa. Por que eu sirvo? Porque Jesus faria a mesma coisa. Por que eu fico no estacionamento, recebendo pessoas, abençoando pessoas? Porque Jesus faria a mesma coisa. Jesus não iria olhar carros, Jesus iria receber pessoas. Por que eu fico na recepção, eu abro porta? Não, porque Jesus faria a mesma coisa. Por que eu fico no som? Por que eu fico na mídia? Por que eu fico no louvor? Por que eu fico com crianças? Por que eu sirvo no Ame o Seu Vizinho? Por que eu sirvo em casa? Por que eu sirvo no ônibus? Por que eu sirvo no meu trabalho? Por que eu sirvo as pessoas? Porque Jesus faria a mesma coisa. Vocês compreendem? Vocês estão entendendo o que é que vocês fazem? Por quê? Por que a gente serve? Porque Jesus faria a mesma coisa. Outra coisa, por que a gente serve? Porque essa é a natureza de Jesus. Essa é a natureza de Deus. Gente, vocês acham que os discípulos compreenderam o que Jesus Cristo fez? Compreenderam nada. Porque a natureza dos discípulos era ser servido. Todos eles esperavam ali alguém chegar, limpar os pés, lavar os pés. Eles esperavam que alguém fizesse. Por quê? Porque a natureza deles era ser servido.
Por que a gente serve? Porque a nossa natureza não é ser servido. A nossa natureza é servir. Por quê? Porque nós temos a natureza de Jesus. Você compreende por que você serve? Você compreende por que você é voluntário? Porque Jesus faria o mesmo. Por quê? Porque nós carregamos a natureza de Jesus. Voluntário é uma pessoa que serve. Nem todo voluntário é um servo, mas todo servo é um voluntário. Porque servo carrega a natureza de Jesus. Porque um dia entregamos a nossa vida para Jesus. Porque um dia recebemos do Espírito de Jesus. Porque um dia recebemos a natureza de Jesus. Sabe por que a gente serve? Porque a gente carrega a natureza de Jesus. Sabe por que a gente serve? Você compreende por que você serve? Por quê? Porque Jesus faria o mesmo. A gente precisa compreender por que a gente serve, mas também a gente precisa compreender a quem a gente serve. A quem a gente serve. Voluntário não é valorizado pelo aquilo que ele faz. Voluntário é valorizado a quem ele serve. Você compreende a quem você serve? E a gente precisa compreender, a gente precisa viver isso. Isso precisa tornar a nossa vida, fazer parte da nossa vida. A quem a gente serve? E aí a gente precisa entender que Jesus Cristo serviu todas as pessoas naquele dia. Ele serviu João, ele serviu Pedro, ele serviu Judas, ele serviu Bartolomeu, ele serviu Tomé, ele serviu todo tipo de pessoa. Ali estavam representadas todos os tipos de pessoas. E, gente, a quem a gente serve? A gente precisa servir quem a gente conhece, quem a gente ama, mas a gente precisa servir também quem a gente não conhece. Por quê? Porque é quem a gente serve, né? Quem ele é. É quem é a pessoa. É ser humano. O que é que ele faz? O que é que ele deixou de fazer? Ele carrega pecado? Ele é uma pessoa justa? Quem é essa pessoa? Não importa. Você compreende por que você é voluntário? Você compreende por que você serve? A gente tem que compreender servindo a todas as pessoas. A gente precisa servir pessoas que são pecadoras, pessoas ditas como justas, pessoas que a sociedade diz que não tem jeito, pessoas que a sociedade diz improvável. Isso é um improvável. A gente precisa servir essas pessoas. A gente precisa servir aquelas pessoas que são condenadas. A gente precisa servir aquelas pessoas que são banalizadas pela sociedade. A gente precisa servir a todas as pessoas. Você compreende por que você é voluntário? Você compreende a quem você serve? A gente precisa compreender também como a gente serve. A gente precisa servir com amor. No livro de Coríntios diz lá claramente que se a gente falar a língua dos homens e dos anjos, for profeta, profetizar, falar em línguas, falar a língua dos homens e dos anjos, se a gente não tiver amor, a gente não é nada. Gente, a Bíblia diz que se a gente der o corpo para ser queimado, se a gente não tiver amor, a gente não é nada, isso não valeu nada. Se a gente tiver uma fé, preste atenção, gente, se a gente tiver uma fé que diz para esse monte, sai daqui, vai para acolá, mas se isso não for motivado pelo amor, é perigoso essa fé, é perigoso essa doação. A Bíblia diz, se eu der os meus bens e distribuir entre os pobres, se o motivo não for amor, não adianta de nada. Você compreende como você serve? Você compreende mesmo? Porque se não for por amor, é pegar sol no estacionamento. Se não for por amor, é tirar foto e é só tirar foto. Se não for por amor, é só ajeitar um som. Se não for por amor, é só cuidar de criança. Se não for por amor, se não for por amor, se não for por amor, vai ser simplesmente um serviço. Simplesmente um serviço. Um serviço. Já pensou? Agora, se for por amor, Deus recebe. Se for por amor, as pessoas compreendem. Se for por amor, é uma adoração a Deus. Se for por amor, não vai ser para o meu nome, o seu nome aparecer. Se a gente estiver blindado com amor, as nossas intenções serão para a glória de Deus. Se for por amor, a gente vai fazer porque Jesus faria. A gente vai fazer porque tem a natureza de Jesus. Por acaso os discípulos compreenderam por que Jesus fez?
como é que Jesus fez aquilo. Você acha que eles compreenderam? Compreenderam nada. Compreenderam nada. Agora, Jesus era natural. Para Jesus era natural. Por quê? Porque era a natureza dele. Ele é amor. Ele fez com os discípulos. E, gente, ele fez com Zaqueu. Ele fez com aquela mulher samaritana. Ele fez com aquela mulher pagada em adultério. Ele fez com aqueles cegos, com os leprosos. Ele tocou pessoas em que a sociedade diz assim, não toque, que são impuros. Ele conversou com pessoas que a sociedade diz assim, não converse com essas pessoas. Por quê? Porque ele tinha amor. Você compreende por que você é voluntário? Você compreende por que você serve? Você compreende por que você vem aos domingos, serve no grupo de crescimento, serve na sua casa, serve no seu trabalho? A gente precisa servir a todas as pessoas, mas a gente precisa servir como? Com amor. A gente precisa servir com diligência, ou seja, da melhor forma, com excelência. A gente precisa servir da melhor forma, colocando o nosso coração. Ei, gente, a gente precisa servir dando o nosso melhor. Por quê? Porque é para Deus, é para Ele, é sobre pessoas, é sobre o reino dEle. A glória vai ser para Ele. Como a gente precisa servir com excelência, com diligência, com amor, da melhor forma, com as minhas mãos, com o meu coração, fazendo para o Senhor. Que Deus abençoe sua vida ricamente. Fico muito feliz e eu oro para que cada vez mais Deus nos converta. Deus nos converta. Tem tantas áreas na nossa vida que a gente é convertido. Tem tantas áreas na nossa vida que Deus já fez a obra. Tem tantas áreas que hoje eu e você, a gente olha para trás e diz assim, Deus me transformou. Eu oro para que esse lado do nosso coração, que gosta de ser servido, possa se converter. E aí, quando Jesus perguntar para mim e para você, vocês compreendem por que vocês servem? Vocês compreendem por que eu sou servo? Vocês compreendem por que eu deixei o céu e vim servir aqui? Vocês compreendem? Aí a gente vai responder, sim, Senhor, eu compreendo, porque essa é a tua natureza. Eu compreendo, porque o Senhor serve a todas as pessoas. Eu compreendo, porque o teu motivo é porque o Senhor ama. E a gente responder da mesma forma, se Ele perguntar para mim e para você, você compreende o que você está fazendo? Você compreende por que você serve? A gente vai dizer, sim, Senhor, eu compreendo, porque o Senhor faria o mesmo. Eu compreendo, porque essa é a tua natureza. Eu compreendo, Senhor, porque é para todas as pessoas, é sobre ser humano, sobre aquilo que o Senhor ama mais. Senhor, eu compreendo, porque é como um combustível do amor. Que Deus abençoe sua vida ricamente. Grande abraço.